Meu povo é destruído, porque lhe falta o conhecimento. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus, a palavra que cura. Graça e paz, amados. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje, continuando mais uma aula do curso bíblico Palavra que Cura, segunda aula da matéria Dispensações e Alianças. Espero que você esteja gostando do curso bíblico, né? Estamos aqui já na sétima matéria do curso, na oitava, oitava matéria. Então você já aprendeu coisas maravilhosas e vai continuar a aprender num total de 26 matérias. Não desiste, fica firme. Esses ensinamentos que você tem recebido, se você levá-los em consideração e decidir querer ter uma vida para a honra e a glória de Deus, com certeza a sua vida será transformada. Com certeza você vai crescer espiritualmente. As pessoas verão Deus na sua vida, você vai encontrar um sentido para a sua vida cada vez maior, cada dia mais alegria em viver. É necessário perseverança para aprender a palavra e para praticá-la, né? Como já foi falado aqui em vídeos anteriores. Deus disse a Josué: esforça-te, tem bom ânimo, persevera em falar alinhado à minha lei, meditando nela de dia e de noite. Então, se esforce e com certeza o Espírito Santo ele vai operar grandemente na sua vida e na minha, pois ele é o maior interessado nisso. Então não deixa nada nem ninguém tirar a tua atenção nesse momento de aula. Você tem 24 horas para assistir essa aula e todas as outras, né, que ainda virão. Então separa um tempo específico para que você possa somente estar focado e focada naquilo que você vai estar aprendendo do Senhor. Esteja focado nisso. Não fica distraído e distraída, tá certo? A vantagem de fazer um curso online é que você pode voltar o vídeo para ver as partes que você não entendeu, ou então para reforçar na sua memória aquilo que você foi impactado, né? Eu quando eu estou lendo a Bíblia, quando eu estou ouvindo ministrações, eu gosto sempre de voltar naquilo que me chamou a atenção para eu ouvir de novo, para aquilo ficar fixo na minha memória, amém? Então a vantagem de um curso bíblico é essa. Agora também tem uma dificuldade, né? De quê? De você focar mais, né? Porque você não está num ambiente de culto. Você está na sua casa, você está no seu horário de almoço, no seu trabalho, enfim, você está no seu ambiente do dia a dia. Mas você pode, com a ajuda do Espírito Santo, estar focado e focada nesse tempo de aprendizado. Amém? Então fecha teus olhos, vamos orar, vamos falar com o Senhor nesse momento. Pai amado, Pai justo, Pai querido, em nome de Jesus, eu te agradeço por mais uma aula abençoada. Peço que o Senhor possa estar agindo mais uma vez, me usando como um canal do Senhor para ser um instrumento teu, para abençoar vidas e também ser abençoado com a tua palavra. Senhor, eu quero, juntamente com os meus irmãos e irmãs, entender um pouco mais da forma como o Senhor tratou com a humanidade no decorrer das eras, para que eu possa entender, juntamente com meus irmãos, o privilégio, a honra de estar nessa aliança nova e na dispensação da graça. Vendo as antigas, que eu possa, juntamente com meus irmãos, valorizar a dispensação e a aliança a qual eu faço parte. E lembrando que o que estou fazendo aqui refletirá numa eternidade contigo. Que os ensinos recebidos nessa matéria tragam para todos nós um maior entendimento dessas verdades, para que assim a gente tenha uma vida cristã mais firme, mais forte no Senhor. Obrigado pela vida do apóstolo Décio Lira, nosso pastor presidente. Continua dando sabedoria a ele e à sua família.
também a minha pessoa e a minha família, e a todos os ministros dessa casa, Senhor, todos os líderes, todos os obreiros, todos aqueles que fazem tanto a Igreja Palavra que Cura, como esse curso bíblico acontecer. Oro pela vida do meu irmão Renato, nos ajudando aqui nessa parte técnica. Continua capacitando e fortalecendo ele, a sua família, Senhor. E muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito, está fazendo e vai fazer em nossas vidas. Nós entregamos essa aula a Ti e repreendemos toda ação maligna querendo atrapalhar o bom fluir dela. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Então vamos dar continuidade, à matéria. Porém, eu quero só fazer uma rápida revisão, bem rápida mesmo, só para a gente estar sintonizado e continuar aqui aprendendo. Então ontem nós mostramos que Deus, ao criar o ser humano, ele teve um propósito no seu coração e esse propósito não mudou, tá bom? Que o homem tenha relacionamento com ele. Deus quer se relacionar conosco. Deus quer que tenhamos comunhão e relacionamento com ele. Amém? Isso não mudou, continua até hoje. Mas para que nós possamos ter comunhão com Deus, nós precisamos andar em santidade como ele é santo. Ou seja, separados do pecado, andarmos em obediência. Como Deus é justo, ele desce ao nível do homem no decorrer das eras e confiou ao homem mandamentos dentro da sua condição atual, no caso, na condição presente, que são as dispensações. Estamos estudando sobre as dispensações, sempre relacionada à nossa vida de santidade. Hoje vamos concluir esses fundamentos sobre o que é dispensações, para depois falarmos sobre alianças e entendermos os fundamentos das alianças, partindo do princípio que a aliança é relacionada à comunhão com Deus, enquanto que dispensação está relacionada com a obediência. Então as duas andam juntas, por isso que o nome da matéria é dispensações e alianças, tá certo? Andam juntas. Então nós vimos que dispensações, a palavra dispensação se refere à lei de uma casa, ou seja, mandamentos, regras que alguém deve cumprir. Vimos que existem dispensações quando se fala de responsabilidades do dia a dia, que os ministérios que Deus confiou aos seus filhos também podem ser chamados de dispensações, porque são responsabilidades confiadas, mas que a dispensação mesmo, de forma maior e principal nas Escrituras, e é o que nós estamos estudando nessa matéria, se referem a mandamentos que Deus entregou ao homem durante um período de tempo na história. Vimos que existem 7 dispensações: inocência, consciência, governo humano, promessa ou dispensação dos patriarcas, lei, dispensação da graça, também chamada de era da igreja ou dispensação do mistério. Tudo isso a gente vai explicar mais na frente. E a 7ª dispensação, que ainda é para o futuro, dispensação do milênio ou do reino milenar de Cristo. Ou seja, 7 conjuntos de mandamentos em 7 períodos diferentes da história da humanidade. Deus entregou ao homem. 5 dispensações já passaram, uma está em vigor e uma ainda irá se manifestar. Vimos que de uma dispensação para outra, alguns mandamentos passaram de uma dispensação para outra. A gente citou o exemplo de não comer sangue, que é algo que passou de todas as dispensações. Mas vimos também que existem alguns mandamentos que de uma dispensação para outra houve uma mudança, ou acrescentando ou diminuindo. Vimos o exemplo da questão do adultério, que na lei Deus exigia apenas que o homem não deitasse com outra mulher que não fosse sua esposa. Porém, na graça, Jesus, além disso, acrescenta o fato de não cobiçar, de não olhar com desejo impuro, que isso envolve não a primeira olhada, que é inevitável, a pessoa vai olhar e vai vir a tentação, mas uma segunda olhada, ou seja, perseverar naquilo ali, consiste o pecado, do adultério visual. Então vimos que esse mandamento foi acrescentado, Já quando se diz respeito à alimentação do governo humano para a lei, houve uma diminuição. Então a gente explicou isso ontem. E vimos também que há alguns mandamentos que foram cancelados. Citamos o exemplo da guarda do sábado, que na lei era para os israelitas
guardarem o sábado, ou seja, não trabalhar em hipótese alguma no sábado, mas vimos que isso trazia uma representação de algo futuro, que já se cumpriu em Cristo. Então, por isso que hoje nós não precisamos guardar literalmente o sábado, tá certo? Então, esse mandamento foi retirado. E tem outros também, a gente só citou esses como exemplos. Então, vamos continuar hoje ainda falando sobre dispensações, nesse tópico agora, né, onde nós vamos ver os juízos de Deus nas dispensações. Ou seja, durante o tempo que aqueles mandamentos estão em vigor, haviam juízos de Deus, né? Tanto durante o período da dispensação, como no final de cada dispensação, há um período específico de juízo, de julgamento de Deus, de prestação de contas, o homem prestando contas da sua mordomia a Deus. Ou seja, o homem prestando contas daquilo que Deus confiou para ele. Amém? Então vamos ver aí, os juízos de Deus nas dispensações. Durante a dispensação, durante o período onde aqueles mandamentos estão em vigor. Para aqueles que são obedientes, se manifestam bênçãos. E para os desobedientes, maldições. Isso vale para todas as 7 dispensações, tá certo? Quem é obediente, durante o tempo que a dispensação está em vigor, recebe bênçãos. Quem é desobediente, recebe maldições. Gênesis 21, versículo 1 e 2. Estes versículos mostram a manifestação da bênção do nascimento de Isaac, que ocorreu por causa da fé e obediência de Abraão e Sara à dispensação da promessa. Ou seja, porque Abraão e Sara foram fiéis à dispensação da promessa, eles receberam a bênção do filho Isaac, o filho da promessa, que só pôde vir por uma intervenção divina. A gente vai explicar isso quando a gente estiver falando especificamente sobre a dispensação da promessa. Então, não havia condições naturais de Abraão e Sara gerarem Isaac, mas eles foram abençoados porque foram obedientes à dispensação da promessa. 1 Coríntios, capítulo 11, do versículo 27 ao 30. Esse texto eu quero ler, tá certo? Vamos vê-lo. 1 Coríntios, capítulo 11, falando da dispensação da graça. O princípio vale para todas as dispensações. A gente está pegando exemplos de cada uma delas, mostrando que o princípio se aplica a todas. 1 Coríntios, capítulo 11, do versículo 27 ao 30. Diz o seguinte: portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Ou seja, há uma forma correta de cear. Ali aqui está falando da ceia do Senhor, que é um mandamento da dispensação da graça. Há uma forma correta em cear. Não basta apenas cear, há uma forma correta para isso. A gente vai ensinar isso na última matéria do curso, que é a matéria ceia do Senhor. Que há uma forma correta de se cear. Então Paulo está falando aqui que os coríntios não estavam ceando da forma correta. E eles estavam sendo julgados por Deus por causa disso. Por quê? Porque estavam sendo desobedientes ao mandamento da dispensação da graça. Vamos ver. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação. Ou seja, maldição, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Ou seja, pessoas que estavam fracas, espiritualmente falando, doentes e morrendo antes da hora. Amém? Por quê? Porque estavam sendo desobedientes ao mandamento da dispensação da graça, que é o que diz aí a explicação ao lado do texto de Coríntios. Esta passagem de 1 Coríntios mostra maldições que estavam vindo para os irmãos de Corinto por causa da desobediência deles à dispensação da graça. Ok? Então, durante o tempo que a dispensação está em vigor, aqueles que
honram a dispensação, honrando a aliança, claro, a gente vai falar isso mais na frente. Aqueles que honram a aliança sendo fiéis à dispensação, sendo fiéis aos mandamentos, o que acontece? Bênçãos. Aqueles que são desobedientes, maldições. Ok? Então vamos para o próximo tópico. Após o final da dispensação, sempre existe, observe, isso é muito importante para você entender as dispensações, sempre existe um período de juízo, ou seja, um período de acerto de contas, aonde as bênçãos para os fiéis a Deus e as maldições para os infiéis vêm numa proporção bem maior. Então, há essa questão de bênção e maldição durante a dispensação, mas sempre quando a dispensação acaba, há um período de acerto de contas. Há um período onde o mordomo presta contas da mordomia ao Senhor. Amém? Figuradamente falando, ou seja, a casa, os mandamentos que o Senhor confia a nós, os mordomos, chega uma hora que ele vem prestar contas. E a gente tem que prestar contas disso, que é quando a dispensação acaba. Há um período de tempo que varia, ou como diria o Matuto, varia, varia de uma dispensação para outra, esse período de acerto de contas. E nesse período de acerto de contas, as bênçãos para aqueles que foram fiéis são numa proporção bem maior, também as maldições para os infiéis, a dispensação, vem numa proporção bem maior. Exemplo, Romanos, capítulo 5, versículo 12, fala que por causa da desobediência de Adão, a morte veio e passou a todos os homens, porque todos pecaram. Gênesis 3, versículo 17, Deus diz a Adão, após ele pecar, que por causa da desobediência dele, maldita é toda a terra por causa dele. Amém? Então vamos ver a explicação aí ao lado dessa referência de Gênesis. Nestes versículos, observamos que a morte, ou seja, a separação de Deus e todas as outras maldições, alcançou toda a humanidade, como também a terra se tornou maldita, como juízo dado pela infidelidade de Adão no final da primeira dispensação. Então veja como o juízo foi muito maior, né? A maldição foi numa proporção muito grande. Por quê? Porque aqui foi o final, a dispensação da inocência acabou. Deus vai prestar contas com Adão e Eva e eles se mostram infiéis. Então a maldição vem numa proporção muito maior, certo? Outro exemplo, este já referido-se ao período nosso da dispensação da graça, Mateus capítulo 6, do versículo 19 ao 20. Jesus disse, né, eu quero ler esse texto, já que diz respeito à dispensação da graça, então eu quero ler para você e para mim também, estou aprendendo juntamente com você, ouvindo as mesmas coisas. Mateus 6, do 19 ao 20. Jesus disse, não ajunteis ou não acumuleis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai ou acumulai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam e roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Ou seja, aquilo que eu e você considerar como tesouro, considerar como algo muito valioso, ali estará a nossa mente, nosso coração, nosso foco. Então Jesus está dizendo, não coloque o foco da sua mente nas coisas terrenas. Coloque o foco da sua mente na obediência à dispensação da graça, para que você acumule galardões no céu. Amém? Olha a explicação aí ao lado da referência de Mateus 6, 19 a 20. Nesta passagem de Mateus, vemos que os galardões ou recompensas que os membros da igreja receberão por causa da sua fidelidade à dispensação da graça durarão eternamente. Amém? Quando é que nós iremos receber os galardões? Quando acabar o tempo da dispensação da graça e vir o período de acerto de contas, onde os fiéis a Deus estarão no céu
recebendo os galardões que vão durar para toda a eternidade. E os infiéis estarão amargando o tempo da ira de Deus sobre a terra. Tá entendendo, irmãos? Então veja como a diferença é gritante. Hoje, quando a gente é obediente, vem bênção. Quando é desobediente, vem maldição. Mas quando terminar a dispensação da graça, os fiéis estarão em glória, com corpo de glória diante do Senhor Jesus no céu, recebendo galardões, prêmios que vão durar para sempre. Foi o que Jesus disse: a traça e a ferrugem não destroem, os ladrões não minam nem roubam. Então é um tesouro eterno, são prêmios eternos. Pastor, que prêmios serão esses? Irmão, eu não sei, mas eu só sei de uma coisa: vai durar para sempre e vai ser muito bom. Amém? Vai durar para sempre e vai ser muito bom. E eu quero isso. Pastor, eu não quero galardão não. Então quando chegar lá no céu, pede para Jesus transferir da tua conta para a minha. Porque eu quero. Se ele está dizendo que tem galardão disponível, prêmios eternos, a gente deve desejar isso, tá bom, irmãos? Então a gente está mostrando aqui que quando termina a dispensação, nesse período de acerto de contas, as bênçãos para os fiéis são numa proporção muito grande, muito maior, e as maldições também numa proporção muito maior, certo? Continuando, estudaremos os períodos de juízos de todas as dispensações nesta matéria. Então, quando a gente estiver estudando a dispensação específica, a gente vai também ver o período de tempo específico do juízo dessa dispensação. Continuando, observações dentro desse contexto, né, dos juízos de Deus nas dispensações. Primeira observação: ser fiel a Deus é se santificar, que quer dizer renovar a mente, como você aprendeu na matéria anterior, o homem. Renovar a mente, recebendo do Senhor a capacidade, graça de obedecê-lo cada dia mais. Então, se santificar cada dia mais é isso, irmãos. É renovar a mente pela prática dos princípios para receber do Senhor a força, a graça, a capacidade de obedecê-lo. Quem é fiel a Deus? É esse que faz isso. O fiel peca, mas não vive na prática do pecado. Amém, amados? Porque está nesse processo de santificação. Vamos ver aí. Ser fiel a Deus é se santificar ou renovar a mente, recebendo do Senhor a capacidade, graça de obedecê-lo cada dia mais, tendo compromisso com Deus. É isso que é ser fiel, é ter compromisso com o Senhor, através da obediência ao que conhece e entende dos mandamentos da palavra. Enquanto que ser infiel é o oposto disso. Ou seja, quem é visto por Deus como infiel? É aquele que ainda peca? Não, mas é aquele que não tem compromisso com o Senhor, não procura buscar se santificar, não deseja agradar a Deus e dar liberdade para o Senhor trabalhar nesse processo de renovação da mente. O infiel é esse, é o infiel que, trazendo para o período da dispensação da graça, é o infiel que não será arrebatado, que vai perder a salvação e que vai amargar a ira de Deus, não tendo chance de arrependimento. Só vai ter chance de arrependimento no período da ira de Deus quem nunca foi igreja, quem nunca nasceu de novo. Mas quem está debaixo dessa aliança e for achado infiel a Deus, infelizmente vai amargar a ira de Deus, não tendo mais chance de salvação. Quem é fiel, sim, será arrebatado e estará com o Senhor. É o que diz aqui, né, Apocalipse 3, do 7 ao 10. Vamos ver aqui, Apocalipse, capítulo 3, do versículo 7 ao 10, que diz respeito ao tempo da dispensação da graça, ao nosso tempo presente. Jesus disse ao anjo, essa palavra anjo quer dizer mensageiro, e você aprendeu na matéria os anjos que aqui se refere aos pastores das igrejas da Ásia. Então esse anjo aqui é o pastor da igreja, é o mensageiro da igreja. Jesus falando para o pastor dessa igreja diz: e ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: isto diz o que é santo, Jesus Cristo. Isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi,
o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Conheço as tuas obras. Eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Olha aí, o Senhor diz, você tem pouca força, ou seja, você não sabe de tudo, você não tem pleno conhecimento da minha vontade, você ainda não tem plena força para dominar todas as áreas da sua vida, você tem pouca força, porém você não negou o meu nome. Amém? Ou seja, Jesus está dizendo, naquilo que você consegue, você é fiel. Aleluia! Aí ele diz no versículo 10, como guardaste a palavra da minha paciência, ou seja, porque você foi fiel ao que chegou para você e perseverou diante das perseguições, diante das tentações, diante das dificuldades, você foi fiel ao que tinha condição de ser, como guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Então o Senhor está vindo, prestes a chegar, e aquele que foi fiel naquilo que conseguia, será guardado da hora da tentação, ou seja, do tempo da ira de Deus, sendo arrebatado ao céu antes desse tempo da ira começar. Certo? Então, é o que diz aí a explicação ao lado de Apocalipse 3, na apostila. Esta passagem de Apocalipse mostra que as bênçãos se manifestavam aos irmãos de Filadélfia, porque eles eram fiéis, ou seja, dentro da sua pouca força, do seu pequeno nível de crescimento, não negavam o nome de Jesus, portanto, não eram infiéis. Então, tanto o Senhor os abençoava, quando ele diz, há uma porta aberta diante de vós, é uma figura de linguagem para dizer, eu estou abençoando vocês aqui, como também, quando a dispensação da graça acabar, seremos ricamente abençoados com o arrebatamento. Isso vale para todas as dispensações, mas a gente está citando como exemplo a nossa. Então, os fiéis, guarde essa informação, quando se fala de fiel a Deus, não é de uma pessoa que não peca em nada, é de uma pessoa que não vive na prática do pecado, porque quer viver a vontade do Senhor. O infiel é o oposto disso, é aquela pessoa que não tem compromisso com o Senhor, que não tem envolvimento, que não tem interesse de querer agradar a Deus, ok? Então vamos continuar aí. Segunda observação, relacionado aos juízos de Deus nas dispensações. Segunda observação, todos aqueles que são fiéis ao Senhor dentro da dispensação em que vivem, após morrerem fisicamente, vão para a eternidade com Ele, enquanto que os infiéis vão para a eternidade separados de Deus. Isso é fato. Aqueles que morreram durante a dispensação da consciência, fiéis, eles subiram e foram morar com o Senhor. E nisso todas as outras dispensações. Como hoje, aquele cristão que morre fiel ao Senhor naquilo que tem, o seu espírito e alma já está na eternidade com o Senhor. Amém? No dia do arrebatamento, o seu corpo será transformado, né, para estar espírito e alma e corpo com o Senhor na Jerusalém celestial. Mas hoje já está desfrutando de uma eternidade no paraíso com o Senhor. Essa questão de paraíso, de Jerusalém celestial, isso a gente vai explicar na matéria céu e inferno. Mas esses detalhes a gente vai deixar para depois, porém, como algo fixo e básico que todos nós temos que entender desde já, é que quem é obediente, fiel à dispensação, independentemente de que época ele viveu, de que dispensação ele estava debaixo, ele está com o Senhor já hoje, eternamente. Aquele que foi infiel, infelizmente, está separado de Deus, sofrendo no lago de fogo. Né? Na verdade, sofrendo no Hades. O lago de fogo é só depois. Isso também será explicado na matéria céu e inferno. Mas já está numa condição de sofrimento. Ok? E quem é fiel já está numa condição de glória. Terceira observação. A duração do período de juízo, acerto de contas, depende de cada dispensação.
Assim como o período da dispensação varia em cada dispensação, o tempo de acerto de contas também varia de uma dispensação para outra. Vamos ver alguns exemplos. O período de juízo da dispensação da inocência durou menos de um dia. E a gente vai ler esse texto depois, a gente vai explicar melhor quando a gente estiver estudando a dispensação da inocência, que é Gênesis capítulo 3, do 8 ao 24. Ou seja, aquele momento que Deus veio ter com Adão e Eva e decretou o juízo sobre eles, ao terminar ali, e Deus ofereceu um sacrifício, né, a si próprio, para expiar o pecado de Adão e Eva, isso a gente vai explicar na parte da inocência. A partir dali, Deus já estabelece a dispensação da consciência. Então, o período de acerto de contas, ele é um tempo de transição de uma dispensação para outra. De uma dispensação para outra ao período de acerto de contas. Terminou o período de acerto de contas, começa outra dispensação, ok? No caso da inocência, da dispensação da inocência, durou menos de um dia. Continuando na apostila, enquanto que o período de juízo da dispensação da graça, que cremos será o período da ira de Deus na terra e da grandiosa glória da igreja no céu, durará 7 anos, tá certo? Então já o período de juízo da dispensação da graça durará 7 anos. Então, entre a dispensação da graça e a dispensação do milênio, há o período de acerto de contas que durará 7 anos, segundo nós temos crido pelas Escrituras. Respeitamos quem crê diferente, mas nós cremos assim pela palavra do Senhor. Então, já quando é referente ao tempo da graça, esse período de acerto de contas durará 7 anos. Os fiéis no céu em glória, os infiéis sofrendo, amargando a ira de Deus na terra. Estudaremos sobre esta duração de tempo, ou seja, desse período de 7 anos, na matéria escatologia, que significa o estudo do fim. Penúltima matéria do curso, tá certo? Agora deixa eu te dizer algo. Para você entender bem a matéria escatologia, ou seja, a matéria onde nós vamos falar sobre o fim, escatologia significa o estudo do fim, é muito importante que você faça bem feito essa matéria, dispensações e alianças. Eu costumo brincar que dispensações e alianças e escatologia são irmãs, ou primas muito próximas. Ou seja, uma depende da outra. Quer entender as profecias e o tempo do fim, você precisa entender as dispensações. Por que é que tem tanta confusão no meio cristão, tanta gente falando tanta coisa confusa quando diz respeito às profecias? Porque não entendem as dispensações e alianças. Quando se entende as dispensações e alianças, as profecias fazem muito mais sentido. E a gente chega à conclusão que Jesus irá arrebatar a sua igreja, e depois desse arrebatamento é que virá o tempo da ira de Deus de 7 anos, tempo de acerto de contas da dispensação. Quando esse tempo de acerto de contas termina, o Senhor vem com a igreja e estabelece a dispensação do milênio, certo? Continuando aí. Ainda falando sobre o período ainda falando sobre as dispensações. Por quais motivos entendemos que a eternidade com o Senhor no novo céu e nova terra não é uma dispensação? Antes disso, eu preciso explicar melhor. Lembre que a gente falou que cremos que são 7 dispensações. E a última dispensação é o milênio, ou seja, é o reino de Jesus com a igreja sobre essa terra que terá 1000 anos. É a última dispensação. Só que quando termina os 1000 anos, o Senhor vai destruir essa terra e vai criar um novo céu e uma nova terra. E vai trazer a Jerusalém celestial para essa nova terra, né? E na nova terra estaremos para sempre com o Senhor. Ok, então, por que é que nós não entendemos que esse tempo glorioso, esse período eterno, onde o Senhor estará conosco na nova terra, por que nós não cremos que esse período é uma dispensação? Nós vamos explicar agora, por 2 motivos. Primeiro, este tempo não terá fim. Apocalipse 22, 3 a 5 diz que nós reinaremos para sempre, ou pelos séculos dos séculos. Não terá fim, irmãos. Aleluia! Então, este tempo não terá fim.
enquanto que as dispensações têm uma duração de tempo. Então, o primeiro motivo pelo qual entendemos que a eternidade com o Senhor no novo céu e nova terra não é uma dispensação. Primeiro motivo, porque a dispensação ela tem um tempo de duração e esse período não terá fim. Então, não é uma dispensação por esse motivo. E também por um segundo motivo. Não haverá período de juízo ou período de acerto de contas, pois já estarão definidas as pessoas que viverão eternamente com o Senhor, os fiéis à dispensação da sua época, e as que viverão no lago de fogo e enxofre, os infiéis à sua dispensação. Então, Apocalipse 22, do 3 ao 5, diz que todos aqueles que foram fiéis ao Senhor, seja os da dispensação da consciência, da consciência, do governo humano, da promessa, da lei, da graça e do milênio, todos os fiéis estarão já eternamente com o Senhor. Não haverá mais prestação de contas da mordomia, ou seja, da dispensação, dos mandamentos confiados. Como também aqueles que forem fiéis já está decretado sofrimento eterno no lago de fogo e enxofre, como está em Apocalipse 20, versículo 15, e também citado aí, leia depois, Marcos capítulo 9, versículo 43 a 48. Então, o que é que define uma dispensação? Ela dura um tempo e o homem ele é provado a sua fidelidade. É como um mordomo que recebe a gerência dos bens do seu dono. Do seu patrão, perdão. E no final de um tempo ele presta contas ao seu patrão do que ele administrou do seu patrão. Então a dispensação é isso. Deus confia para o homem os seus mandamentos, os mandamentos são de Deus, e o homem administra, é obediente a esses mandamentos. Chega uma hora que ele vai prestar contas a Deus daquilo que ele foi confiado. Aquele que é aprovado no julgamento entra no estado eterno de glória com Deus. O que não entrará no estado de tormento eterno. Então, a eternidade não é uma dispensação. Já houve a prestação de contas. Não há duração de tempo. Será para sempre. Por isso que a última dispensação é o milênio. A eternidade não é uma dispensação. Espero que você tenha entendido. Se for o caso, volta e assiste novamente, tá certo? E esteja sempre lendo a sua apostila. Pastor, passou o prazo de 24 horas, a aula não está mais disponível. É verdade, mas você tem a apostila disponível. Então você vai lendo, fazendo suas anotações, conferindo na Bíblia. E aí vai ficando mais fixo na sua mente essas informações, tá bom? Continuando, capítulo 2. Conhecendo sobre a aliança. Então nós vimos sobre dispensação, agora nós vamos conhecer sobre a aliança. Vamos trazer os fundamentos. O que é aliança? A palavra grega, traduzida por aliança ou concerto não de consertar as coisas é concerto com S, né? Mas aí veja que é concerto com C, que é a mesma coisa que aliança. Por que a gente está explicando isso? Porque dependendo da tradução que você usa da Bíblia, vai ter momentos que não vai estar a palavra aliança, vai ter momentos que vai estar a palavra concerto. Também, dependendo da tradução, vai ter momentos que você lendo o Novo Testamento, você vai ver a palavra testamento. Então, a gente já está mostrando as palavras para você entender quando estiver lendo a Bíblia. Mas concerto, testamento, tudo é a mesma coisa. Aliança. E o que é aliança? Vamos ver aí. A palavra grega, traduzida por aliança ou concerto, que é a palavra grega diatek. Então, a palavra grega diatek, que foi traduzida por aliança ou concerto, significa testamento, ou como diria meu filho, significa testamento, pacto, contrato, um acordo firmado entre duas partes. Então vou dizer de novo, o significado de aliança ou concerto, segundo a palavra grega, é testamento,
pacto, contrato, um acordo firmado entre duas partes. Amém? Então a aliança é isso. Um testamento, um acordo firmado entre duas partes, um pacto, um contrato. Certo? Vamos supor, você mora de aluguel e você faz um contrato de aluguel. Aquilo é um contrato, é uma aliança, não deixa de ser, é um pacto feito entre você e o dono da casa. Existem vários tipos de acordos feitos que são alianças feitas entre duas partes. Agora, quando diz respeito ao homem e Deus, é um relacionamento parecido. Assim como quando você, vamos supor, você aluga uma casa, você tem o direito de desfrutar daquela casa, embora ela não seja sua, mas você desfruta dela, do que ela tem para te oferecer. Isso é a parte do dono da casa, mas a tua parte no contrato é o quê? É zelar pela casa e sempre no final do mês pagar o valor correspondente ao aluguel. Então isso é um acordo firmado em duas partes. Um lado tem uma responsabilidade, o outro tem também. Um lado desfruta de um benefício, o outro também. Qual é o benefício que o dono da casa desfruta? O dinheiro do aluguel. Então, a aliança é isso. Duas partes fazem um acordo onde mutuamente um tem responsabilidade com o outro e também mutuamente eles usufruem de benefícios. Aliança é isso. É um acordo firmado entre duas partes. Existem várias alianças. Agora, para Deus, existem algumas alianças que são sagradas. A aliança do próprio Deus com o homem é uma aliança sagrada, é uma aliança santa. É o que a gente vai explicar agora aí. Alianças sagradas, ou seja, alianças santas, alianças que estão acima das outras. As alianças de Deus com o homem são sagradas. Ou seja, Deus trabalha com o ser humano nesse mesmo processo. Duas partes. Ele confere a nós algo que nós somos beneficiados, porém nós devemos honrá-lo. E ele também recebe de nós algo e é beneficiado. Tá entendendo, irmãos? A aliança é o mesmo princípio de Deus para com o homem. Agora, quando é dele para conosco, essa não é uma aliança qualquer, é uma aliança sagrada, ou seja, uma aliança santa. Observação. Além das alianças de Deus com o homem, existe uma aliança sagrada feita entre pessoas, que é o casamento. Ou seja, para Deus, quais são as alianças que ele considera como superiores, santas, sagradas? As alianças dele mesmo com o homem e a aliança que ele estabeleceu entre pessoas, que é o casamento. O casamento é uma aliança sagrada diante de Deus. Você vai ter uma matéria aqui no curso chamada Família, Ideia de Deus, onde você vai ver como Deus considera e valoriza o casamento e a família. Porque o casamento é uma aliança entre um homem e uma mulher, verdade. Mas Deus abençoa essa aliança e Deus considera como algo sagrado. Hebreus 13, versículo 4, diz: digno de honra seja entre todos o matrimônio, o casamento. Gênesis 2, versículo 18 e do 21 ao 24, a gente vê o primeiro casamento da humanidade, Adão e Eva se casando e Deus sendo o ministro ali do casamento. Então, as alianças de Deus com o homem são sagradas, e a aliança entre o homem e a mulher, a aliança do casamento, também é sagrada diante do Senhor. Nessa matéria, nós não vamos entrar em detalhes sobre a aliança do casamento. A gente só explicou aqui a título de informação. Na matéria família, sim, nós vamos entrar em detalhes sobre a aliança do casamento. Nessa matéria, nós vamos estar falando das alianças de Deus para com o homem. Ok? Continuando. Quantas e quais são as alianças? No decorrer da história da humanidade, o Senhor fez, esse Senhor é Deus, né? Claro, esse Senhor aqui se refere a Deus. O Senhor fez 8 alianças com o homem. Então, pastor, dispensação e aliança não é a mesma coisa, não? Não. Dispensação é
o conjunto de mandamentos que Deus entregou para o homem ser fiel. A aliança é o pacto feito com aqueles que estão honrando a dispensação, estão honrando os mandamentos. 7 dispensações, 8 alianças. Amém? Essas alianças são conhecidas como, primeira aliança, aliança edênica. Edênica vem de Éden, o paraíso, na terra onde Adão e Eva estavam antes do pecado. Então, a aliança edênica é a aliança de Deus com Adão e Eva antes da queda. Aliança edênica com Adão e Eva antes da queda. Segunda aliança de Deus com o homem, aliança adâmica. Adâmica vem de Adão, que é o pai de toda a humanidade, né? Que infelizmente é a humanidade caída, pecadora. Então a aliança adâmica é a segunda aliança com Adão e Eva depois da queda e com sua futura geração até o dilúvio. Então Deus teve uma aliança com a humanidade pré-diluviana, com a humanidade que viveu antes do dilúvio. Pré quer dizer antes, né? Pré-diluviana, antes do dilúvio. Então, a aliança que Deus fez com Adão e Eva depois da queda e com aquela geração antes do dilúvio é a aliança adâmica. Terceira aliança, aliança noética. Noética vem de Noé, ou seja, foi a aliança de Deus com os sobreviventes do dilúvio e os seus futuros descendentes, ou seja, a humanidade toda novamente, né? A humanidade veio com o dilúvio, só sobreviveu a família de Noé, e a humanidade descende dos filhos de Noé, certo? Então a aliança noética é a terceira aliança de Deus com o homem, que foi com os sobreviventes do dilúvio e os seus futuros descendentes. Quarta aliança é a aliança abraâmica, que a aliança abraâmica vem da palavra Abraão. Então é a aliança de Deus com Abraão e os seus descendentes segundo a promessa, que são os israelitas. É interessante isso aqui. A gente vai falar mais na frente, mas eu já quero abrir uma introdução aqui. Abraão, ele é o pai, ou seja, dele se originou vários povos, incluindo os árabes, né? Só que a aliança de Deus com Abraão é com a linhagem dele segundo a promessa de Deus, que são os israelitas, tá certo? Então Deus tem uma aliança com a linhagem de Abraão física, sim. Mas qual linhagem de Abraão? Qual descendência de Abraão? A que ele prometeu, que vem de Isaac, ou seja, os israelitas. Então a quarta aliança é a aliança de Deus com Abraão e com os seus descendentes segundo a promessa, que são os israelitas. Quinta aliança, aliança mosaica. Mosaica vem de Moisés. Então a aliança mosaica é a aliança com os israelitas no Monte Sinai. Isso tudo a gente vai explicar mais na frente, tá certo? De forma detalhada. Foi quando Moisés levou o povo de Israel, tirou-os do Egito, segundo o poder de Deus, os levou ao Monte Sinai, ou Monte Horebe, é o mesmo monte, só que tem esses dois nomes, Horebe ou Sinai, e lá Deus deu a ele a dispensação da lei, e também ali os israelitas fizeram uma aliança com Deus, a aliança mosaica. Sexta aliança, aliança na terra prometida. Foi a aliança que Deus fez com os israelitas que entraram na terra de Canaã. Ou seja, do momento que Moisés, da saída de Israel do Egito até a entrada na terra de Canaã, houve um período de 40 anos. Nesse período de 40 anos, muitos israelitas morreram. A gente vai explicar mais na frente por que eles ficaram 40 anos no deserto.
Isso tudo vai ser explicado depois. Mas houve uma geração israelita que entrou na terra prometida, a terra de Canaã, sob a liderança de Josué. Com esse povo, Deus fez uma aliança. A aliança que nós chamamos aliança na terra prometida, certo? Sétima aliança, aliança davídica. Davídica vem de Davi, o rei Davi. Então, a aliança davídica, Deus fez com Davi e seus futuros descendentes. Essa sétima aliança foi uma aliança específica com a família de Davi, com Davi e os seus descendentes. Foi uma aliança específica que Deus fez com ele. Vamos explicar isso mais na frente. E a oitava aliança de Deus com o homem é a nova e eterna aliança firmada no sangue de Cristo, que é a aliança a qual eu e você estamos firmados hoje, e também no futuro, aqueles que vão, fazer parte do reino milenar, a qual eu e você vamos governar com Jesus, eles também farão parte dessa aliança, nova e eterna aliança firmada no sangue de Cristo, ok? A gente vai explicar tudo isso mais na frente, mas a princípio a gente está trazendo os fundamentos. São 7 dispensações: inocência, consciência, governo humano, patriarcas ou promessa, lei, graça e milênio. E 8 alianças: edênica, adâmica, noética, abraâmica, mosaica, na terra prometida, davídica e nova e eterna aliança firmada no sangue de Cristo. Amém? Continuando. Com quem Deus faz as alianças? Vimos que dispensação são os mandamentos confiados. E a aliança é um pacto. Quando diz respeito a Deus e o homem, é um pacto, é um contrato, é um acordo, é um testamento que Deus faz comigo e contigo. Amém? Com quem Deus faz as alianças? Com pessoas que decidem ser fiéis à dispensação da sua época. Amém? Então, aqueles que decidem ser fiéis aos mandamentos, Deus diz, olha, você não só vai ser obediente ao que eu mando, eu vou ter uma aliança próxima contigo. Eu vou ter um compromisso mais profundo com você. Eu não vou simplesmente te entregar mandamentos para tu fazer e pronto. Não, eu vou ter um compromisso contigo. Eu vou ter uma aliança contigo. Aleluia! Eu não sei você, mas eu me alegro em saber que Deus tem uma aliança comigo. Que Deus tem um compromisso com a minha pessoa. Que Deus tem um relacionamento comigo. Amém? O Criador dos céus e da terra tem uma aliança comigo, tem uma aliança contigo. Aleluia! Glória a Deus! Isso é um privilégio, meu irmão. Glória ao nome do Eterno por isso. Então, com quem Deus faz essas alianças? Com pessoas que decidem ser fiéis à dispensação da sua época. Ok? Algumas alianças foram feitas somente com o comprometimento das pessoas. Por exemplo, a aliança mosaica com os israelitas, no Monte Sinai, por exemplo. Isto está escrito em Êxodo, capítulo 24, versículos 7 a 8. Vamos ver aí, Êxodo, capítulo 24, versículos 7 e 8. Diz assim: E tomou o livro da aliança e o leu aos ouvidos do povo. E eles disseram: Tudo o que o Senhor tem falado, faremos e obedeceremos. Ou seja, nesse caso aqui, Moisés apresentou os mandamentos da lei. Ou seja, Moisés apresentou o livro da lei. O livro da aliança, ou seja, os mandamentos da lei. O povo se comprometeu com suas palavras. A confissão deles de dizer, eu aceito seguir essa dispensação, fez com que Deus firmasse uma aliança com eles. É o que diz o versículo 8.
Então tomou Moisés aquele sangue, o sangue de animais que tinham sido sacrificados, e espargiu-o sobre o povo e disse: eis aqui o sangue da aliança que o Senhor tem feito convosco sobre todas estas palavras. Aleluia! Então, a gente vai ver por que tinha que ter sacrifício, né? Na verdade, né, depois da queda do homem, todas as alianças feitas teve que ter sacrifício. Alguém teve que se sacrificar, a gente vai explicar nisso depois, mas o sacrifício está envolvido com a aliança de Deus com o homem. Então, aqui animais foram sacrificados e o sangue deles validou a aliança com o povo. Então, a aliança foi feita baseada no compromisso deles. Amém? Algumas alianças foram feitas somente com o comprometimento das pessoas. E a gente sabe que nesse caso em específico, os israelitas depois quebraram a aliança, foram desobedientes. Mas a aliança foi firmada com compromisso. Moisés apresentou os mandamentos, eles se comprometeram a obedecer, a aliança foi firmada. Vamos ler de novo. Algumas alianças foram feitas somente com o comprometimento das pessoas. A aliança mosaica, por exemplo. E outras alianças foram feitas após um tempo de fidelidade do homem à dispensação. A aliança feita com Abraão, por exemplo. Em Gênesis 12, do 1 ao 4, vamos ler. Gênesis capítulo 12, versículos 1 a 4. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E te farei uma grande nação, e te abençoarei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abrão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló, sobrinho de Abrão, né? Foi Ló com ele. E era Abrão da idade de 75 anos, quando saiu de Harã. Então, nesse caso de Abrão, Deus lançou os mandamentos e também as promessas. Olha, se você fizer, eu vou lhe abençoar. Mas Deus deu um comando: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai e vai para a terra que eu te mostrar. Abraão foi obediente, né? Ainda aqui se chamava Abrão. Ele foi obediente. Ele foi fiel à dispensação por um tempo. Só depois de um tempo de fidelidade foi que Deus firmou a aliança com ele, que é o que está escrito em Gênesis capítulo 15. Aqui foram anos depois de Deus ter dado essas palavras a Abrão. Gênesis capítulo 15, versículos 17 e 18. E sucedeu que, posto o sol, houve escuridão, e eis um forno de fumaça e uma tocha de fogo que passou por aquelas metades. Naquele mesmo dia fez o Senhor uma aliança com Abrão, dizendo: à tua descendência tenho dado esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates. Então, no caso de Abrão, foi diferente. Abrão não bastou apenas ele se comprometer, ele teve que ser obediente por um tempo, para depois Deus firmar a aliança com ele. Pastor, por que acontece isso? Te respondo com duas palavras: não sei. Eu não sei, irmão, por que teve dispensação, que Deus já fez a aliança só com o comprometimento da fidelidade, e já teve outra que não, que teve que ser fiel por um tempo para que ele pudesse fazer a aliança depois. Eu não sei por quê, não sei se a Bíblia vai explicar isso pra gente, ainda não chegou luz pra mim, ou se a gente só vai saber isso quando chegar no céu. Mas é fato que isso é uma verdade. Teve casos que o comprometimento já foi o suficiente para a aliança ser firmada, mas já no caso de Abraão não, ele teve que ser fiel por um tempo para depois a aliança ser firmada. No nosso caso, pastor, no nosso caso, o nosso comprometimento já firmou a aliança. Romanos 10, versículo 9, diz lá: se confessar a Jesus como Senhor,
ou seja, como dono, isso quer dizer o quê? Eu aceito os mandamentos da lei de Cristo, da dispensação da graça. Eu aceito a dispensação da graça. Confessar Jesus como Senhor é isso, porque Senhor significa dono no grego. Ou seja, Ele é o meu dono, eu obedeço, eu honro. Se confessar a Jesus como Senhor, em teu coração crendo que Deus o ressuscitou dos mortos, ou seja, Ele está vivo, serás salvo. Entra na aliança, nasce de novo e é firmada a nova aliança. Então, no nosso caso, foi pelo comprometimento. Amém? Glória a Deus, sabendo que pode ser quebrado isso. Como foi quebrada a aliança, foi quebrada com os israelitas que saíram do Egito. A mesma coisa pode acontecer conosco hoje. Não quer dizer que porque a aliança foi feita, automaticamente a gente está garantido no céu. Não, a gente precisa perseverar na fidelidade. Para a aliança nossa não ser quebrada. Ah, pastor, Deus não quebra a aliança não. Realmente, Ele não quebra não. Quem quebra é a gente, se a gente não vigiar. Então a gente honra Ele e a gente permanece firme na presença do Senhor. Tá certo? Continuando. Responsabilidades dos envolvidos nas alianças. Lembra que eu dei o exemplo do contrato de aluguel? Um lado tem responsabilidade e privilégio, o outro lado também. Do mesmo jeito é nas alianças de Deus com o ser humano. Responsabilidades dos envolvidos na aliança. Em todo tipo de aliança, as duas partes envolvidas têm responsabilidades de uma para com a outra. Nas alianças de Deus com o ser humano, a responsabilidade do homem, seus deveres, é ser fiel à dispensação da sua época. E a responsabilidade de Deus, que são os direitos do homem, é capacitá-lo para que ele consiga cada vez mais ser fiel e abençoá-lo. Vou dizer de novo. Lembra que eu falei que o dono da casa, ele tem a responsabilidade de entregar a casa em bom estado para a pessoa que está morando, e se tiver algum dano na casa, o dono da casa tem a responsabilidade de consertar, seja ele tirando do próprio bolso, ou a pessoa que está morando paga o conserto, mas desconta no aluguel, então é responsabilidade do dono. Ele tem que dar a condição para a pessoa morar na casa e oferta a casa, né? Que é uma bênção você estar lá desfrutando de uma casa. Mas o que está morando tem que zelar pela casa e pagar o aluguel. Então, do mesmo jeito é Deus. A parte de Deus é a seguinte: Ele nos abençoa pela nossa fidelidade e nos capacita a ser fiel. Quando a gente tem comunhão com Ele. Essa é a parte de Deus, é a responsabilidade de Deus na aliança. Nos capacitar para praticar a sua palavra e nos abençoar pela nossa obediência. A parte nossa é sermos obedientes à dispensação. Buscando a comunhão com Deus para obedecê-lo. Deu para entender, irmãos? Qualquer coisa você volta novamente essa parte no vídeo e assiste de novo. Tá certo? Mas eu vou ler novamente aqui. Em todo tipo de aliança, as duas partes envolvidas têm responsabilidades de uma para com a outra. Nas alianças de Deus com o ser humano, a responsabilidade do homem, seus deveres, é ser fiel à dispensação da sua época. E a responsabilidade de Deus, que são nossos direitos, é capacitá-lo para que o homem consiga cada vez mais ser fiel. E aí estão os textos, né, que mostram que Deus nos capacita. E também a responsabilidade de Deus é nos abençoar. Deuteronômio 28, do 1 ao 14, ele fala, né, para o pessoal da lei, mas o princípio se vale para todas as épocas. Aquele que pratica a palavra é abençoado. E ele fala das áreas que ele abençoa o homem. Não esqueça, falo mais uma vez, quando a gente fala homem, é homem e mulher, tá certo? É o ser humano. Então Deus abençoa o homem pela sua obediência. É só ler lá Deuteronômio capítulo 28, do versículo 1 ao 14. Então, resumindo, na aliança, a responsabilidade de Deus é me capacitar e me abençoar quando eu obedeço. A minha parte na aliança é ser obediente a Deus na dispensação a qual eu faço parte. Quando eu pecar, rapidamente me arrepender. Se foi só com Deus, peço perdão a Deus. Se foi com Deus e com alguém, peço perdão a Deus e me retrato com a pessoa.
E dessa forma eu continuo no trilho da santidade, agradando ao Senhor, honrando ao Senhor na aliança. Continuando aí, ainda nesse tópico, né? O Senhor sempre está pronto a cumprir sua parte na aliança. Deus está pronto, a parte dele ele não arreda pé não, viu, irmão? O Senhor sempre está pronto a cumprir a sua parte na aliança, pois Ele é fiel. Pode ter certeza, irmão, Deus é fiel. Isso está escrito em Deuteronômio 7, versículo 9, 1 Coríntios 1, versículo 9, 2 Coríntios 1, versículo 18, diz que Ele é fiel, tá certo? Se porventura as bênçãos não estão se manifestando na vida de alguém que tem aliança com Ele, não é culpa do Senhor. Com certeza não. Mas esta pessoa não está obedecendo como deveria a Deus. Ou por falta de crescimento, ou por maldade. Ou seja, pastor, dentro do que eu tenho, eu estou praticando, certo? Mas você ainda não é plenamente crescido, como eu também não. Então está faltando alguma coisa, por isso que a bênção não está chegando aí. Ou então está na prática por maldade do pecado. A parte de Deus, irmãos, pode ter certeza, Ele sempre vai cumprir. Não estou falando isso para te condenar, é por isso que a gente está te oferecendo esse curso. É para você aprender a palavra de Deus e pelo conhecimento da verdade, ela te libertar cada vez mais do pecado, tá certo? Vamos continuar aí. As bênçãos de Deus para o homem se dividem em promessas e realidades. Então, a bênção de Deus quando a gente é obediente, elas são divididas em dois grupos. Existem as bênçãos que são classificadas como promessas e existem as bênçãos que são classificadas como realidades. Promessas, bênçãos que têm um tempo determinado para se manifestar. Ou seja, bênçãos que só vão se manifestar no futuro. Amém? E aí tem alguns exemplos. 2 Pedro capítulo 1, versículo 4, fala da vida eterna que um dia teremos. É uma promessa, irmãos. Né? Um dia desfrutaremos dessa vida eterna com o Senhor. Pela fidelidade. É uma bênção para o futuro. É uma promessa. Efésios capítulo 6, versículos 1 a 3, fala que os filhos devem honrar os seus pais no Senhor, porque isto é justo. Amém? E ele diz, porque é o primeiro mandamento com promessa para que te vá bem e vivas muito tempo na terra. Qual é a promessa? Longevidade. Então você que ainda é jovem, pela sua obediência a Deus, você tem a promessa de viver muito tempo na terra. Isso é uma promessa, isso vai se cumprir, essa longa vida sobre a terra. Então é uma bênção para o futuro, é uma promessa. E aí também, né, 1 Timóteo 4, versículo 8, Lucas capítulo 1, versículos 31 a 33, 1 Coríntios 15, do 51 ao 54, né, promessas para o futuro. Esse texto de Lucas fala do reino de Jesus que se manifestará no futuro. Hoje nós já desfrutamos de um reino espiritual de Deus, mas haverá um dia onde o Senhor estará reinando fisicamente sobre a terra e nós desfrutaremos desse reino glorioso, que é o reino milenar de Jesus, o milênio sobre a terra. Mas é uma bênção para o futuro, é uma promessa. 1 Coríntios 15, do versículo 51 ao 54, mostra a promessa do arrebatamento da igreja. É algo que, se a gente for fiel a Deus, perseverar nisso, vamos desfrutar dessa gloriosa bênção, onde receberemos um corpo imortal para viver com o Senhor eternamente. Porém, é uma bênção para o futuro. É uma promessa. Existem as bênçãos que são classificadas como realidades. O que são as bênçãos classificadas como realidades? São bênçãos, muitas delas promessas cumpridas, ou seja, num período foi uma promessa, mas já chegou o tempo do cumprimento, as quais já estão disponíveis para o presente. Ou seja, enquanto que as promessas a gente só vai usufruir no futuro, as realidades a gente já pode desfrutar no presente, se andarmos em fé e amor. Aí tem um exemplo, né? Gênesis 15, versículo 18. Eu quero ler esse texto rapidinho.
Gênesis capítulo 15, versículo 18. Naquele mesmo dia fez o Senhor uma aliança com Abrão, dizendo: à tua descendência tenho dado esta terra, desde o rio do Egito até ao grande rio Eufrates. Então, Deus falou para Abrão e disse: a tua descendência te darei a terra. Aqui, essa promessa era uma promessa. Quando Deus falou para Abraão, era uma promessa, que a linhagem de Israel iria tomar posse da terra de Canaã. Só que em Números capítulo 34, versículos 1 e 2, séculos depois, Deus já falando para aquela geração que ia entrar na terra de Canaã, a geração de Israel, diz aqui, Números 34, verso 1 e 2. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: dá ordem aos filhos de Israel e dize-lhes: quando entrardes na terra de Canaã, esta há de ser a terra que vos cairá em herança, a terra de Canaã segundo os seus termos. Então, já aqui não era mais uma promessa, já era uma realidade. Aquele povo, se cresce e obedecesse, iria usufruir do que Deus um dia tinha prometido para Abrão. Então aqui já era uma realidade a posse da terra de Canaã para eles. É o que explica aí, é o que explica ao lado, né, de Números 34 na sua apostila. Números 34 aí na sua apostila. Segundo estes versículos, vemos que na época de Abraão, o Senhor tinha prometido que daria a terra de Canaã aos israelitas. Porém, quando eles chegaram nesta terra, sob a liderança de Josué, esta bênção se tornou disponível para eles. Isto é, passou a ser uma realidade. 2 Pedro 1,3 diz que nós fomos abençoados com toda bênção para esta vida uma bênção para esta vida, para a piedade, aqui na terra. Efésios 1, versículo 3 fala que o Senhor já nos abençoou com toda sorte de bênçãos. Segundo estes versículos, 2 Pedro 1,3 e Efésios 1,3, nós já fomos abençoados com tudo que diz respeito a esta vida e à piedade, vida consagrada. Ou seja, estas bênçãos já estão disponíveis para nós na dispensação da graça, são realidades. Resumindo, existem bênçãos que nós já podemos usufruir hoje se andarmos em fé e amor, como no passado os homens das dispensações anteriores podiam também desfrutar. Essas bênçãos são classificadas como realidades. Já bênçãos que nós só vamos usufruir no futuro, por exemplo, irmão, por mais fiel que eu seja a Deus, eu não posso determinar o arrebatamento da igreja. Vai ter um dia que esse arrebatamento vai acontecer. É uma promessa. Mas quando eu ando em fidelidade e creio, eu posso já usufruir de cura para o meu corpo aqui na terra. Eu posso já usufruir de suprimento, suprindo minhas necessidades materiais. Isso é realidade. Então, realidade, bênção para o presente. Promessa, bênção para o futuro. Continuando. Deus só é responsável em cumprir a sua parte na aliança, abençoar, se o homem cumprir a parte dele, que é ser fiel à dispensação. Assim como a aliança pode ser quebrada, se o homem não honrar a sua parte. Então Deus não quebra, quem quebra é o homem. Deus só vai cumprir a parte dele na aliança se a gente cumprir a nossa, tá certo? Veja Deuteronômio 28, 1 e 2. Deuteronômio 28, versos 1 e 2. E será que, se, olha a condicional aqui, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra, e todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Então veja que ele está dizendo claramente, a bênção só vem se você for obediente. Então, mas a Bíblia diz que se a gente for infiel, Deus é fiel. Sim, é verdade. Deus não muda, ele não vai mudar. Agora, dentro da fidelidade de Deus está, ele vai abençoar quem o honra. Ele vai cumprir a parte dele na aliança para quem cumpre a parte dele. O homem que cumpre a aliança, Deus cumpre a parte dele.
Por isso que o homem pode quebrar a aliança. Tem esse texto aí de Oséias 6, versículo 7, que você lê depois, e também esse de Hebreus, que eu quero ler e encerrar a aula aqui. Hebreus, capítulo 8, versículos 8 e 9. Deus falando do que aconteceu com Israel na aliança mosaica, que eles quebraram a aliança, ele ensinando para nós hoje, como um exemplo que não devemos seguir. Hebreus 8, verso 8 e 9. Porque, repreendendo-os, lhes diz: eis que virão dias, diz o Senhor, em que com a casa de Israel e com a casa de Judá estabelecerei uma nova aliança, não segundo a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito. Como não permaneceram naquela minha aliança, eu para eles não atentei, diz o Senhor. Tá vendo aí? Então, essa história de que uma vez salvo, salvo para sempre é engano. É preciso cumprir a nossa parte na aliança. Foi assim em todas as alianças anteriores, é válido na aliança que a gente faz parte também. Então, Deus não, da parte de Deus a aliança não é quebrada, mas o homem pode sim quebrar a aliança. Não vai ser um pecado que você cometeu e se arrependeu de coração que vai quebrar a aliança, mas um estilo de vida na prática do pecado pode sim quebrar a aliança. Então que a gente vigie, honre ao Senhor dentro do que já chegou para nós, renovando a mente, dominando os desejos da carne e revelando a natureza do Senhor. Amém? Espero que você tenha sido aí abençoado e abençoada com essa aula. Se Deus permitir, na próxima a gente continua falando sobre as alianças, explicando essa questão dos sacrifícios, que toda aliança de Deus com o homem tem, depois do pecado de Adão, sempre tem um sacrifício envolvido. A gente vai explicar isso na próxima aula. Eu peço que você, irmãos, estude a matéria, mas não avance. Como é um conteúdo que requer uma maior meditação, eu peço que você estude sua apostila até a parte que a gente ensinou. Você vai ler novamente, ler os versículos, para que essas informações fiquem arraigadas em sua mente, ok? Deixa para ler o restante do conteúdo conforme a gente for ensinando. Vai ser melhor para sua aprendizagem, para o seu aprendizado, tá certo? Fiquem na paz do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe você pelo conhecimento, entendimento e prática da palavra. Graça e paz.